Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Boa tarde. Vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado porque estamos aqui, primeiramente porque nós te amamos. Pedimos a tua unção, pedimos a tua manifestação, teu poder. Em nome de Jesus. Outro microfone, por favor. Senhor, nós pedimos que a tua graça venha sobre as nossas... Aleluia, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse culto, por tudo que o Senhor fará nesse culto, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, e eu sei que a tua presença, Senhor, está nesse lugar. Repreendemos agora toda ação do inimigo, toda ação do diabo, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos começando hoje uma série chamada Metanoia. Eu queria que você pensasse agora um pouquinho a respeito de mudança. Quantos já fizeram mudanças na vida aqui, alguma vez na vida, quantos fizeram? Mudança sempre traz um certo desconforto, traz um medo, traz insegurança. Mas quando nós estamos próximos da mudança, nós ficamos ansiosos até. Mas quando nós mudamos e quando nós começamos a experimentar os efeitos da mudança, nós gostamos. Metanoia significa conversão, significa arrependimento, significa mudança de mente. E eu quero nessa tarde, queridos, que você possa abrir o teu coração, possa abrir a tua mente para receber essa palavra como uma palavra rema, uma palavra que vai mudar a tua vida, uma palavra que vai fazer toda a diferença a partir de hoje, não só na sua vida espiritual, mas na sua vida pessoal, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia diz em Romanos 12:2, eu queria que nós lêssemos juntos, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema dessa palavra é mente, onde nasce tudo. Talvez você não concorde comigo, mas eu quero dizer que a grande maioria das nossas ações, elas são frutos do que nasce primeiro na nossa mente. O que acontece primeiro na minha mente, o que acontece primeiro na sua mente, vai gerar uma frutificação. E Paulo, na verdade, ele está dando uma orientação para a igreja de Roma, e ele está dizendo o seguinte: olha, Roma, igreja, vocês que congregam na igreja de Roma, vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam renovar, porque quando você renova a sua mente, tem uma bênção, tem uma promessa estabelecida no poder da renovação da mente. Qual é a promessa? A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Veja, é muito importante nós termos revelação, porque a vontade de Deus é uma só, mas ela tem níveis: boa, agradável e perfeita. Nós precisamos, queridos, experimentar. Como cristãos, nós precisamos, como homens e mulheres que aceitamos a Deus como nosso Senhor, ou mesmo que nós ainda não tenhamos aceito Deus como nosso Senhor, mas nós precisamos, como pessoas, experimentarmos um crescimento nas nossas vidas, em todas as áreas. Que Ele passa por um processo, passa por um estágio bom, agradável e perfeito. Nós precisamos experimentar isso. Agora a grande pergunta que fica talvez é: pastor, como isso pode acontecer? Eu sei que eu posso experimentar a vontade de Deus em níveis diferentes, mas como isso pode acontecer? Vamos ler juntos, queridos. A Bíblia diz em Hebreus 4:12. É interessante o autor de Hebreus aqui, o contexto não era esse propriamente. O contexto de Hebreus 4 fala de descanso.
Mas ele termina falando algo poderoso, porque eu entendo que aqui ele queria dizer o seguinte, que o descanso de Deus nós encontramos quando nós deixamos a palavra penetrar em nós. E aqui em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridos, tem uma chave aqui que nós precisamos tomar posse. Quando nós lemos o que o autor está dizendo aqui, ele fala assim: a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu creio que para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos deixar a palavra de Deus penetrar o mais profundo da nossa vida. Quando a Bíblia fala de juntas e medulas, aonde você imagina que ficam as juntas e medulas? As juntas e medulas não ficam em cima, ficam no nosso corpo, num lugar muito específico. E a palavra de Deus está dizendo. Uma das coisas, queridos, que eu tenho percebido muitos cristãos, muitas pessoas, muitos homens e mulheres não experimentam o melhor de Deus na vida deles, porque não permitem que a palavra atinja o alvo, que a palavra chegue aonde ela precisa chegar. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus precisa chegar no destino. A palavra de Deus precisa ir aonde foi programada para ir. A palavra de Deus não pode só ficar numa região aonde ela não causa efeito. Eu me converti há 21 anos, vou completar agora 22 anos em agosto, completamos 22 anos de conversão, e eu me lembro todas as vezes, óbvio que eu não lembro todas as palavras que eu ouvi nesses 22 anos, nem quero te encorajar a isso, que é impossível, mas eu lembro muitas das palavras que foram remas na minha vida. Por exemplo, a primeira vez que eu fui à igreja, e o pastor Gumer estava ministrando uma palavra, e ele falou muito forte a respeito de casamento, e eu estava com o meu casamento destruído, precisando tanto de Deus. E naquela noite, como se fosse hoje, a palavra entrou e ela atingiu o destino que tinha para atingir. Ela foi aonde ela deveria ir. Uma outra ocasião, logo depois, umas 2 semanas depois, ele ministrou uma palavra que foi rema para a minha vida também. Essa palavra foi rema para o meu casamento, foi rema para a minha casa, foi rema para o sucesso da minha família. E hoje eu sou fruto desta palavra, de ter tomado uma decisão e permitir a palavra penetrar juntas e medulas, dividir alma e espírito, sondar os meus pensamentos e ali sondar as intenções do meu coração. Uma outra palavra que eu me lembro, logo no começo também, muito incrível, foi essa palavra. Eu lembro que o pastor Gomes estava falando sobre projetos, sobre chamado, sobre futuro, e ele falou algo em torno de que nós não podíamos, se nós quiséssemos realmente experimentar conquistas, vitórias, algo parecido, nós não poderíamos olhar para trás. E ele falou, eu lembro como se fosse hoje, foi rema: aquele que tira a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquela palavra mudou minha vida. Aquela palavra foi rema no meu ministério. Até hoje ela queima no meu coração. Todas as vezes que eu me sinto para baixo, eu olho para o lado e eu falo: não posso olhar para trás.
não posso tirar a mão do arado, porque eu tenho uma palavra que foi rema na minha vida, que um dia ela entrou profundamente, que ela penetrou, ela atingiu o lugar aonde deveria atingir. Agora, queridos, como isso acontece? Todos nós recebemos a palavra no domingo, podemos receber a palavra na semana, podemos receber a palavra na internet, podemos receber a palavra em N lugares. Mas muitos de nós deixamos a palavra entrar só no consciente. A palavra só fica no consciente. Ela não vai, pode pôr por favor o slide, querido. Ela não vai para um outro lugar aonde deveria ir. Como que a palavra ela entra no consciente e muitas vezes não vai para o lugar que deveria ir? É mais ou menos o seguinte, eu prego aqui sobre santidade. Eu venho aqui e ministro sobre santidade, ou eu, qualquer pastor, pregamos sobre santidade, você tem convicção dessa santidade, você sai daqui dizendo, olha, realmente eu vou mudar, realmente a minha vida não será mais a mesma, eu vou ser um santo, eu vou andar em santidade a partir de hoje. E você sai convicto disso, começa a correr os corredores aqui, falando com a pessoa que está do seu lado, meu, que palavra, essa palavra vai mudar a minha vida. Só que, o que acontece? Quando você chega amanhã, você não lembra nem quem pregou. Você saiu daqui dizendo, a palavra vai mudar a minha vida. Essa palavra é rema para a minha vida, para o meu casamento. De repente nós ministramos na área de casamento, ministramos na área de cura, ministramos na área de perdão, ministramos em tantas áreas. E você sai decidido, você fala, eu decido mudar. Essa palavra mudou a minha vida, essa palavra foi rema na minha vida. Mas, por exemplo, vamos supor que você recebe uma palavra, uma promessa aqui. Você é mais que vencedor, e tal, e tal, e tal. E você vai para casa. E você assiste o Fantástico. E o Fantástico diz que o Brasil está em crise, e infelizmente está, mas nós estamos aqui crendo no milagre, na promessa de Deus, amém? Só que você ouve, você se aflige com aquilo. E você perde tudo o que foi falado, tudo que você recebeu. Agora o que você recebeu no culto às 17 horas, perdeu o efeito no Fantástico das 22 horas. O que está na sua cabeça não é mais a promessa, o que está na tua mente não é mais a promessa, o que está na tua mente é a informação do Fantástico. E essa é a estratégia do diabo, querido. Porque a intenção dele é realmente permitir que eu e você ouvimos a palavra, mas não deixamos a palavra atingir o lugar e o destino que ela foi programada. A palavra de Deus, como diz aqui em Hebreus 4:12, nós precisamos deixá-la penetrar para discernir alma e espírito, dividir juntas e medulas. Queridos, é a palavra de Deus que muda. Você decide que você vai ser um bom marido, mas quando você entra no carro com a esposa, você já briga com ela. Você decide que vai ser um bom pai, mas na primeira oportunidade você já agride seus filhos verbalmente. Você decide que você vai ser uma boa esposa, mas na primeira oportunidade, tudo isso você decidiu em que momento? Na palavra. Eu acho muito legal quando as pessoas chegam em mim, não que eu precise disso, mas eu acho legal, as pessoas elogiam, falam, olha que palavra boa, que palavra top e tal, legal, isso é muito lindo. Mas querido, sabe a palavra que eu considero top e boa? A palavra que mudou a sua vida. Porque a palavra que é pregada aqui, que nós não deixamos ela penetrar, não deixamos ela ir lá onde ela tem que ir, não é uma palavra boa. A palavra boa é aquela que muda as nossas vidas. Agora, queridos, a culpa é do pregador? Não. O problema é que muitos de nós deixamos isso no campo do consciente, mas todos nós temos um subconsciente. É lá que existe, é lá que está a caixa preta do ser humano. O subconsciente. Se a palavra que nós recebemos aqui no domingo, se a palavra que você recebe na internet, se a palavra que você recebe, se você lê a Bíblia e deixa ela no campo do consciente, ela vai ter um efeito. Mas aí, queridos, ela não vai ser como Hebreus 4:12 diz, viva e eficaz.
Porque a viva e eficaz, ela produz mudança, ela produz transformação, amém? Ela produz cura. Só que todos nós temos um subconsciente, são quartinhos que nós temos, que muitos de nós não sabemos. Nós não sabemos, são cômodos que nós temos nas nossas vidas, aonde existem legalidades, situações, problemas, mágoas, falta de perdão, tantas áreas estão nesses quartinhos, cada um tem um cômodo, e ali eles estão morando dentro de você, no subconsciente. Mas eu creio que nessa tarde, em nome de Jesus, você vai pegar a chave que o Espírito Santo vai entregar para a tua vida, e você vai abrir cada porta desses cômodos, em nome de Jesus, amém? E você vai ser curado, querido, vai ser transformado, não por uma fala, mas pela revelação da palavra de Deus. O subconsciente precisa ser atingido com a palavra de Deus. É lá que estão as nossas falhas, as nossas lutas, nossos pecados, conflitos, e nós temos que usar uma chave. Qual é a chave, querido? A palavra de Deus. Deixar ela penetrar. Quando eu coloco a chave lá para abrir a porta da minha casa, se eu colocar ela pela metade, ela não abre a porta. Se eu usar, eu tenho várias chaves, eu tenho aqui um molho de chave, aliás eu tenho muitas chaves. Se eu usar a chave correta, eu vou abrir a porta correta. Mas se eu usar a chave errada, eu não consigo abrir a porta. Muitos de nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, usando chaves erradas. Queridos, nós precisamos crescer, e para isso a Bíblia nos ensina caminhos. Todos os homens de Deus, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, não só como igreja, mas pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da vida, foram pessoas que experimentaram a palavra de Deus indo muito fundo. São pessoas que experimentaram uma metamorfose espiritual, uma mudança de mente. Quando nós experimentamos essa mudança espiritual na nossa mente, queridos, algo precisa acontecer no nosso físico. Algo precisa acontecer no nosso exterior. Precisamos disso. E a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, eu não me lembro agora, mas a Bíblia diz que em 1 Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Como ter a mente de Cristo, segundo o que a palavra de Deus está dizendo, e vivemos a mesma vida, anos e anos. Eu não sou diferente de você, claro que não. Não sou melhor que ninguém, claro que não. Mas eu decidi pegar a palavra de Deus e usar ela ao meu favor. Deixar ela penetrar e mudar a minha mente. Quando nós entendemos que nós temos a mente de Cristo, nós somos cativos, a nossa mente é cativa a Cristo. Nós temos uma mente cativa a Cristo. Ou seja, jamais nós vamos pensar em desistir. Quantas pessoas têm projetos, sonhos, alvos, mas a mente, ela é um obstáculo. A mente impede. De repente você acordou de manhã e disse: eu vou projetar algo grande para a minha vida pessoal. Mas tem um obstáculo. Tem paredes impedindo você de atingir o potencial máximo que Deus colocou na tua vida, amém? Deus tem um projeto para você, querido. Deus tem um plano para você, mas a nossa mente, muitas vezes, ela nos impede de nós sermos quem nós fomos chamados para ser. E desistimos. Quantas pessoas, nesses 22 anos, eu vi se convertendo,
entregando a vida para Jesus? Quantas pessoas eu vi se batizando? Quantas pessoas eu vi se tornando líder de célula? Quantas pessoas eu vi se tornando pastores? Quantas pessoas eu vi? Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Quantas pessoas eu vi atingindo o alvo pessoal? Pessoas, casamentos, profissional, empresas, sonhos, projetos. Quantas pessoas eu vi acontecendo isso? Mas quantas pessoas eu vi também desistindo no meio do caminho? Por quê? Porque a mente diz, você não consegue. A mente diz, você é fraco. A mente diz, não. Queridos, se nós ficarmos presos na mentalidade do diabo, nós vamos deixar de viver aquilo que nós temos para viver. Uma outra coisa que a mente muitas vezes trabalha nas nossas vidas é a incredulidade. Muitas vezes nós não vamos mais longe do que nós podemos, porque a incredulidade, ela começa na nossa mente, e depois ela começa a ser materializada. Quando eu falo, quando eu penso, eu estou dando uma brecha para o diabo atuar. Na semana que vem, eu quero falar de uma área que o diabo tem usado para destruir a mente das pessoas. Eu não quero entrar nisso agora, mas eu quero dizer algo para você. Quando eu penso e eu falo, eu estou materializando. E eu estou materializando o quê? A fé? Não. Dependendo do que eu falo, a incredulidade. Por isso eu quero te encorajar. A Bíblia fala que nós podemos comer daquilo que nós falamos. Aliás, nós comemos daquilo que nós falamos. Quais têm sido as suas palavras, querido? O que você tem declarado nesses dias? O que a tua mente está mandando você declarar? Ou o que a palavra de Deus diz que é para você declarar? A mente ela vai mandando informações até ela encontrar meios de produzir material, produzir matéria-prima, para que você seja refém, para que você seja destruído pela mente humana, queridos. Mas eu e você fomos chamados para exercer o poder da mente de Cristo, em nome de Jesus, amém? Agora, uma outra coisa que muitas vezes acontece muito. As pessoas trabalham uma determinada empresa, ou têm um determinado negócio, e muitas vezes estão desanimadas, estão tristes, estão angustiadas. A mente está dizendo, esse emprego é uma porcaria. E aí você acredita, esse emprego é uma porcaria. E o que acontece? O emprego se torna uma porcaria. Mas eu pergunto para você, querido, o que você tem feito para mudar de emprego? Pastor, numa época dessa, mudar de emprego, você está louco, pastor. Então, você não pode reclamar também. Nós não podemos reclamar. Porque, queridos, se nós queremos mudança, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo para mudar. O que nós estamos fazendo para melhorar. Eu tenho aprendido uma frase, eu tenho declarado essa frase com a minha equipe, com a minha família, que nós não podemos reclamar daquilo que nós toleramos. Eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Eu não posso. Mas nós precisamos entender. A nossa natureza, queridos, é encontrar alguma situação, a nossa mente mentaliza, parece um liquidificador, onde fica batendo, e produz o suco, a vitamina do diabo. E aí sai um monte de coisa. Quantas vezes eu vi pessoas falando, olha, eu não gosto de célula, eu não curto célula, amém, glória a Deus. Mas a mente está falando que célula não é legal, que a célula, mas faz diferente. Faz uma célula de ponta cabeça, faz de madrugada. Não, sabe, cada um nós temos que, a mudança que nós queremos tem que começar em nós, queridos. Amém? Eu entendi há anos que eu tenho a mente de Cristo, eu não sou refém da minha mente, eu estou aqui como um agente transformador do lugar, do ambiente que eu estou. Se não está bom, eu vou produzir mudança, porque eu tenho a mente de Cristo em nome de Jesus, amém? Queridos, nós precisamos entender,
Quantas pessoas querem mudança no marido? A mulher quer mudança no marido, mas eu quero dizer, irmã, começa a mudar você. Não, mas meu marido não muda. Muda você, irmã. Quantos maridos querem mudança na esposa? A esposa não muda. Muda você, marido. Se você quer ganhar beijo, dê beijo. Se você quer ganhar carinho, dê carinho. Se você quer ganhar elogio, dê elogios. Muitos de nós queremos desfrutar de um ambiente de mudança, através do sistema, através das pessoas, mas nós mesmos não mudamos a nossa mente, não mudamos a nossa forma de pensar, não mudamos o nosso jeito, e isso impede a nossa vida de prosperar, isso impede a nossa vida de crescer. Mas eu creio, queridos, que nessa noite, nessa tarde, quase noite, o Espírito Santo, Ele quer trazer uma revelação poderosa para as nossas vidas. E a revelação é: eu preciso reconhecer que muitas vezes a minha mente não impede, aliás, a minha mente impede a mudança na minha vida. Ao invés de eu ficar procurando culpado, ao invés de eu ficar procurando justificar, ao invés de eu procurar as pessoas para... Não, reconheça, querido. Eu quero liberar agora uma unção nesse lugar, que traga revelação no teu coração, que você é o agente de mudança. A mudança que vai acontecer na sua cidade começa em você. A mudança que vai acontecer na sua vida começa na sua cabeça, começa na sua mente, começa a renovar pela palavra e começa a mudar em nome de Jesus, amém? Toma posse disso, querido, reconheça. A primeira coisa que nós precisamos é reconhecer. E a segunda é que nós precisamos entender que muitas vezes a nossa mente ela está cativa à religiosidade, e até mesmo a uma teologia equivocada. Porque eu não preciso, queridos, nós não precisamos fazer um curso teológico para entender, para ter revelação que dízimo é um princípio. Nós não precisamos fazer um curso teológico, ou fazer uma faculdade, ou estudar fora do país, para entender que nós como jovens, se nós estamos nesse momento, nesse calor das emoções, os hormônios à flor da pele, saindo pelas lágrimas, se nós ficarmos juntos o tempo todo em lugares inapropriados, certamente nós vamos cair. Não, pastor, tem que fazer um curso, tem que ler e tal, a Bíblia toda. Não, você não precisa disso. Muda a sua forma de pensar. Toma atitude. Eu não preciso fazer um curso para entender na igreja aqui, casados para sempre, para saber que é uma brecha, eu como marido, dar carona para outra mulher, sem a minha esposa estar junto. Não preciso fazer casados para sempre. Não, mas a mente fala, não, se eu não estudar e tal, aí não. Então, queridos, a nossa mente, tudo começa aqui. Precisamos mudar, precisamos ter atitude, precisamos crescer. Amém? Eu lembro uma vez que eu estava, alguns anos, e eu estava a ponto de ser promovido. Eu ainda era um cargo muito novo lá, e o meu ex-chefe disse o seguinte, ele falou, não, ex não, mas um dos primeiros lá, ele falou assim, eu não aguento mais você é muito cabeça dura. E ele me passou para ter uma conversa com o chefe dos chefes, e eu fui, todo com medo, obviamente. Cheguei lá na frente do chefe dos chefes, e ele falou o seguinte, olha, você tem um grande potencial, você é um bom profissional, mas você é cabeça dura. E eu vou dizer uma coisa pela última vez nessa empresa, isso, eu tinha uns 8 anos de empresa mais ou menos. Ele falou assim, vou dizer a última vez para você isso, porque você não ouve ninguém. Se você não mudar a sua forma de pensar, nós vamos te mandar embora. Gente, pensa, não era nem, ali, um homem que não era nem cristão,
Mas se a mula falou, pode usar qualquer um. E eu pensei, bom, deixa eu ouvir esse cara. Eu tomei uma decisão de mudar. E eu saí dessa empresa depois de 22 anos. Por quê? Mudei a minha forma de pensar. Mudei a minha forma de agir. Queridos, nós precisamos experimentar mudança, amém? Precisamos experimentar uma transformação nas nossas vidas. Sabe, nós não precisamos pensar, não, eu só posso ser um grande líder, um grande pastor, se eu for para o Different School, se eu for para as nações. Não, querido, seja aqui, comece aqui o seu projeto, comece aqui o seu chamado, comece aqui. Eu já quero nascer sendo um grande empresário. Eu quero já ser um grande marido, mas antes de você ser um grande marido, você tem que casar, você tem que passar pelo processo. Queridos, nós precisamos pensar em tudo isso. A nossa mente precisa ser destravada nessa noite, em nome de Jesus, amém? E caminhando para a conclusão aqui, queridos, eu quero falar da importância, por onde nós vamos começar. Porque você pergunta, pastor, eu tenho entendido isso, mas por onde eu começo? A primeira coisa que eu quero dizer para você, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque na última semana eu quero falar muito mais sobre esse assunto. Mas você precisa meditar em oração. Na palavra. Você precisa meditar na palavra, queridos. Não tem como você experimentar mudança na mente sem meditar na palavra. Existe um segredo que eu apliquei na minha vida, meditando na palavra para ser liberto da mente. Ou você acha que eu, como pastor, não sou atacado na mente? Querido, como sou? Mas tem uma arma. Eu quero mostrar essa arma para você nas próximas semanas, na última semana propriamente dita. Mas um dos nossos desafios é meditar na palavra, é ler a Bíblia. O outro, mova-se em oração. Mova-se em oração. Talvez você fale, pastor, eu não consigo nem meditar na palavra e nem orar. Como não consegue? Não consigo, pastor, não tenho tempo, é muito corrido minha vida. Sabe o que está faltando na sua vida, queridos? Não é tempo. Tempo você tem, eu tenho certeza que todos nós temos. 10 minutos já é o suficiente. Se você ler a Bíblia todo dia 10 minutos, você vai se alimentar e não vai morrer de inanição espiritual. Se você ler a Bíblia 10 minutos todos os dias, pastor, por onde eu começo? Começa pelo começo, pelo meio, não sei, querido, mas comece, se alimente da palavra. Todos nós precisamos comer aqui. Se você comer todo dia, se você tomar 2 litros de água e comer um pãozinho por dia, você vive a vida toda, querido. É o básico, mas é o necessário. Orar, não é também, querido, orar não é, sabe, se você não tem tempo para orar 1 hora, ore 10 minutos, 50, pastor, não tenho tempo. Por quê? Porque muitas vezes nós temos tempo mais para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp. Então eu quero te dar uma dica: 5 minutos de WhatsApp, 5 minutos de oração. 5 minutos de WhatsApp, 5 minutos de oração. 5 minutos, faça esse exercício, querido, mas já é um começo na sua vida, amém? Porque dessa forma a sua mente vai ser renovada. Se você ficar olhando lá para as informações que vem no WhatsApp, sabe que você vai ficar com a mente cheia de problema. Porque só vem besteira às vezes no WhatsApp. É uma ferramenta poderosa, mas na maioria das vezes só vem besteira. É gente falando mal, é gente criticando, é gente não sei o que, é cobrança daqui, é cobrança dali, é mulher, é marido, é filho, é todo mundo. E nós precisamos renovar a nossa mente, senão nós não vamos ser vencedores e vamos atingir o alvo que Deus tem para as nossas vidas, amém? E por último, peça ajuda, queridos. Na minha vida, os maiores conflitos que eu experimentei na minha mente, oração, palavra, me ajudaram muito. Na verdade, são as grandes ferramentas
Mas tiveram conflitos na mente, queridos, que eu precisei sentar com o meu líder, sentar com alguém, sentar com a minha esposa, sentar com o meu filho, falar: cara, me ajuda, minha mente, eu não aguento mais tanta pressão na mente. Sabe, eu não sei se você tem tido esses conflitos, queridos, mas você deita na cama, fecha os seus olhos, apagam-se as luzes, um outro mundo se abre na madrugada, um outro mundo se abre às escuras, começam a abrir janelas, começam a abrir situações, e vai abrindo janelas, e janelas, e janelas, e janelas, e nós vamos sendo consumidos por uma mente escrava. Mas eu creio, queridos, que nessa tarde o Espírito Santo vai te libertar em nome de Jesus, amém? Então eu vou pedir para você ficar em pé, fechar os seus olhos e cantar com toda a convicção de que você quer experimentar cura na mente em nome de Jesus. Teu sangue